iniciar essa quinta parte com um subtema chamado arquitetura e educação. Porque essas duas coisas sempre andarão juntas, né? Nós nunca vamos poder separar a arquitetura da educação, porque elas trabalham juntas, né? Sempre vão trabalhar juntas. Uma coisa está dentro da outra. Elas estão sempre relacionadas, né? Os prédios escolares com a educação. Uma escola começa com o prédio escolar, né? E tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem feito, né? Eu já disse anteriormente que os estados e municípios nunca vão aprender a construir bons prédios escolares, né? Então, vamos lá. Uma vez eu estava visitando uma escola estadual no interior e conversando com o mestre de obras que estava encarregado pela reforma, eu perguntei: mestre, se dependesse de você, como seria o telhado de uma sala de aula? Aí ele me respondeu: professor, eu faria um telhado, aí fez assim, colocaria uma laje e embaixo da laje um forro de gesso. Aí eu perguntei: por que o forro de gesso? Ele disse: porque esfria o ambiente. Olha que resposta o mestre deu: esfria o ambiente. Quer dizer, a gente aprende com os outros, né? Com aqueles que entendem de construções de prédios escolares. Eu percebi pela minha conversa que esse mestre tinha grande experiência em construções de prédios escolares. Então a resposta que ele me deu foi essa, né? Eu pensava que forro de gesso fosse só para enfeitar, né, as lojas, né, as residências, mas não, é para esfriar o ambiente. Então, como no Brasil nós temos, por exemplo, o Nordeste, que é uma região quente, o Piauí, por exemplo, todos os telhados das salas de aulas das escolas do Piauí deveriam ser construídos com esse modelo, né? O telhado de telha, na telha colonial, a telha comum, nessa de barro, que é a telha mais conhecida, é a colonial, o modelo colonial. Uma laje, porque o telhado com a laje faz um bolsão de ar. Um bolsão. Esse bolsão de ar é muito importante, que fica entre a laje e o telhado, né? Tem que ter um bolsão de ar para não esquentar o ambiente, a sala de aula, né? E ainda mais o forro de gesso, que é exatamente para esfriar mais ainda o ambiente. Então, no Nordeste, principalmente no Piauí, todas as salas de aulas, né, das escolas, o telhado, né, deveriam ser com esse modelo, né? Aí o mestre de obra entrou com essa resposta, né? Eu não conheço das escolas que eu já visitei. Olha que eu visitei muitas escolas e eu passei por muitas escolas, né? E eu nunca vi uma escola com um forro de gesso para diminuir o calor, para esfriar o ambiente. Além do mais, tem que ter as janelas, né, para a ventilação. Uma sala de aula não pode ser toda fechada com bogós. Eu já visitei muitas escolas com as salas de aulas fechadas com bogós. Os três lados, né, da sala de aula fechados com bogós. Quer dizer,
tirando a parte do quadro negro, né, que o professor usa, né, quadro verde, agora são outros tipos de quadro, né, o quadro branco. Então, fora disso, as 3 paredes fechadas com bogós. Então, por isso que eu digo que os estados e as prefeituras nunca vão aprender a construir bons prédios escolares. Pela história, basta ver a história das construções de prédios escolares, né? E eu repito a dizer, o professor é o maior construtor de escola pública. Principalmente o professor que está dentro da escola. Ele é o maior construtor de escola pública, né? Então, esse mestre de obra me deu uma lição, né? Eu aprendi com ele, né? Além do mais, tem a questão do madeiramento, né? Eu copiei aqui 3 tipos de madeira para o telhado durar 100 anos, 150 anos, 200 anos, não acaba nunca. Um telhado feito com a madeira de lei, né, não acaba nunca. O cupim não consegue comer porque a madeira é dura e amarga, né? Então o cupim não consegue penetrar. Eu anotei aqui 3 tipos, né? Massaranduba, Camaçari e Jatobá, né? Então, nós temos que construir bons prédios escolares e começando com a construção, né? A escola começa com a construção do prédio escolar, né? Eu conheci um mestre de obras que passou 18 anos trabalhando no interior da Paraíba com construções de prédios escolares, né? Aí eu conversando com ele, eu gosto muito de conversar com os mestres de obras, porque a gente aprende muito a respeito das construções de prédios escolares, né? Porque faz parte da construção da escola, né? Claro, uma escola começa, né, com a construção do prédio escolar, né? E a construção tem que ser bem feita para durar 200 anos, né? Para não ter reformas, né? Então, esse mestre, eu conversando com ele, eu perguntei sobre como era esse projeto, né, de arquitetura. Ele disse: não, o dono da construtora, que é engenheiro civil, ele fazia a planta. Quando eu conversei com esse mestre, ele não trabalhava mais com construção de prédios escolares. Ele passou 18 anos trabalhando na Paraíba, construindo prédios escolares. Mas quando eu conversei com ele, ele já não trabalhava mais, né? Aí ele disse: o doutor fulano de tal, que é engenheiro civil, ele mesmo fazia a planta e nós executávamos a obra, né? Ele fazia assim, né? Então foram 18 anos nesse modelo, né? Ora, tudo bem, a construtora deve ter construído muitos prédios escolares, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que num projeto tem que ter um arquiteto e tem que ter um pedagogo especializado em construção de prédios escolares. Assim como tem o pedagogo diretor, tem o pedagogo supervisor, coordenador, tem o pedagogo intendente, né, que eu coloco no meu projeto, o pedagogo intendente, que é aquele que compra a merenda, que faz as reformas, que compra todo o material de subsistência da escola. Tem que ter também um pedagogo, né, especializado em construção de prédios escolares.
formado lá na academia. Tem que ser formado na academia. O construtor, o pedagogo, o construtor de prédios escolares tem que ser formado nas academias. Também o pedagogo intendente, o diretor, né, como eu já falei, né? A academia forma esse pessoal todo em regime de internato, né? Então, é um grupo. Tem que ter o pedagogo construtor especializado, tem que ter um engenheiro civil, um arquiteto, um desenhista, né? E um funcionário ou 2 funcionários. Quer dizer, todo município, pelo meu projeto, todo município teria um departamento federal de construções de prédios escolares. Departamento Federal de Construção de Prédios Escolares. Todo município seria do governo federal, né? Os professores sendo formados nas academias, como eu já falei. Ao terminarem o curso, eles iriam direto para essas escolas construídas pelos professores. Aí nós vamos começar a construir a nova sociedade. Então, esse é o meu projeto, né? Eu preciso mostrar para o mundo, não é só para o Brasil, eu preciso mostrar para mais de 100 sistemas que o maior construtor de escola é o professor. É o professor que está dentro da escola pública. O maior construtor de escola pública é o professor que está dentro da escola pública. Eu preciso mostrar isso. O foco do meu trabalho é mostrar isso. Que o governo, o Estado nunca será o maior construtor de escolas públicas, né? Porque o maior construtor é o professor. O Estado pode ser um grande construtor em outras áreas, né? Claro, o Estado pode chegar na excelência em muitas coisas, em centenas de coisas, né? Mas em matéria de escola, não. A escola é nossa. A escola é nossa, é dos professores, né? Nós é que temos que construir tudo. A começar com os prédios escolares. Então, esse é o modelo, né? Esse é o modelo. Se nós queremos uma escola pública de excelência, nós, professores, vamos ter que construir também os prédios escolares, né? E cada município vai ter que ter um departamento federal de construção de prédios escolares. O Estado não teria interferência, nem o município teria interferência, né? Tudo seria pelos professores. Aí nós vamos aprender a construir escola, porque o professor tem que aprender a construir escola, porque os professores do Estado e dos municípios, eles, como eu já disse, eles são impedidos de construir as escolas públicas, né? Até porque o professor, como eu já falei, o professor não trabalha na escola, ele passa pelas escolas, né? Professor que trabalha em 3 escolas, um professor que tem 3 contratos, um contrato com a escola particular, outro contrato com a escola do Estado e outro contrato com a escola da prefeitura, ele não constrói nenhuma, ele passa pela escola, né? Pela manhã ele vai para a escola particular, à tarde vai para a escola do Estado, à noite para a escola da prefeitura, na terça-feira ele já vai trocando, ele ensina em 3 escolas durante segunda até sexta-feira, então ele não trabalha em nenhuma, ele passa pelas escolas, ele costura, como eu já falei, né? De acordo com o horário, ele vai pulando de escola para escola, né? Por uma questão de sobrevivência. Aí essa escola não se constrói, nunca será construída, nunca. O Brasil é um país condenado a não ter boas escolas públicas. Essa que é a verdade. Mas por que eu estou produzindo esses vídeos? Porque eu sou um professor, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso pelo menos dizer o que eu sinto, né? Falar do meu pensamento pedagógico. Mas se nós não mudarmos o sistema, né? O Brasil fica condenado a não ter boas escolas públicas e a tendência é ir à falência, como eu já falei no DVD, na parte
2004, se eu não me engano, foi na parte anterior, né? Eu disse sobre a falência da escola pública, né? Então, esse mestre me disse muitas coisas a respeito da construção. Quer dizer, essas escolas, elas foram construídas de qualquer jeito. De qualquer jeito. Foram construídas, né? Mas construídas de qualquer jeito. Eu conheço um engenheiro civil que na época que ele era secretário de um município daqui de Pernambuco, conversa vai, conversa vem, eu perguntei para ele como as escolas eram construídas, né? Na época ele era secretário de obras, né? Engenheiro civil. Ele disse, não, eu faço a planta, né? E a construtora executa a obra. Não tinha arquiteto, né? Não tinha um pedagogo especializado. Ele fazia pela cabeça dele, né? Construiu várias escolas, né? A construtora construía, né? Então, minha gente, não pode ser assim. Não pode. Tá certo que ele é um engenheiro civil, né? E na época ele era um mestre, um secretário de obras. Mas não pode ser construído de qualquer jeito. Tem que ter uma equipe, um arquiteto, um pedagogo intendente, né? Não pode ser construída de qualquer jeito, né? Não é verdade? Eu trabalhei numa escola, eu estou falando aqui de prédios escolares, né? Eu trabalhei numa escola durante 25 anos. Essa escola passou por 4 reformas. Quando eu saí, me aposentei em 2003, essa escola estava na 4ª reforma. Tira piso, muda piso, tira piso, muda piso, tira piso, muda piso. Quando eu saí, essa escola estava no 3º piso, porque o primeiro piso foi um desastre. Um desastre. As pastilhas começaram a largar, se soltar. Aí vem a primeira reforma. Piso. Muda piso. Mudaram o piso. O segundo piso, colocaram marmorite, se eu não me engano. Marmorite. Aquele piso liso, né? Que passa, não estou lembrado direito o nome, agora me deu um branco. Que passa aquela máquina para dar o polimento. Se eu não me engano, é marmorite. Não é mármore, é marmorite. Que ficam as pedrinhas brilhando, né? E umas divisórias. Umas placas de 1 metro quadrado. Pois as placas começaram a rachar. Com o passar dos anos, as placas começaram a rachar. Lá vem a 3ª reforma. Quebraram o piso e colocaram novas placas. Essa ficou, né? Até 2003. Quando eu saí, estava no 3º piso. Mas outras reformas aconteceram, né, para botar laje, porque as salas de aulas foram construídas sem laje, aí depois aconteceu reformas para colocar as lajes nas salas de aulas. Eu me lembro que houve uma mudança nos banheiros dos meninos e das meninas, né? Durante todo o tempo, eu digo isso porque eu comecei
trabalhar nessa escola desde o tempo da montagem, né? Da montagem. Eu participei da montagem dessa escola, né? Por questões circunstanciais, que não adianta eu explicar aqui que vai demorar muito, eu participei da montagem dessa escola. E até 2002, 2003, por aí, o banheiro das meninas tinham a descarga de uma marca e descarga automática, né? Descarga automática. Hidra. Descarga Hidra. Excelente. Nota 10. Nota 10. E do banheiro dos meninos, do Col, né? Eu estou dizendo a marca porque eu aproveito para elogiar. Todas duas são excelentes. Excelentes. Quando dava problema, com o tempo, o zelador mudava só o reparo. Só o reparo. Ou da Hidra ou da do Col. Excelente. No banheiro dos meninos tinha a marca do Col. E no banheiro das meninas, Hidra. Veja bem o que foi que aconteceu. Pois na quarta reforma, acredite se quiser. Não tem aquele programa de televisão? Tinha aquele programa, né? Acredite se quiser. Agora eu repito aqui, né? Acredite se quiser. Pois arrancaram. Eu vi o operário arrancar as descargas, né? As descargas dos banheiros e colocaram aquela descarga do cordãozinho. Tem aquela descarga de plástico, né? Que puxa pelo cordãozinho. Se dependesse de mim, não ia acontecer essa mudança. Eu quase que adoeci quando eu vi o operário quebrando, tirando aquele bojo da descarga Hidra e da descarga do Col. Eu vi, porque 2002, 2003, eu me aposentei em 2003 e a escola estava na quarta reforma. E eu vi o operário, eu fiz questão de ver o operário tirando o bojo da descarga do Col e da descarga Hidra, né? E eles colocaram essa descarga comum, né? De plástico com o cordãozinho, né? É demais um negócio desse, né? É demais. Não era para ter tirado essa descarga, porque sempre funcionaram bem. O problema, porque usa-se muito, os alunos usam muito, é claro que com o passar do tempo tem que mudar o reparo, a mola, tem uma mola dentro, às vezes bastava mudar só a mola, porque dentro da descarga tem uma mola, né? Do mecanismo, tem uma mola porque ela é o vai e vem, né? Do funcionamento. Então, tem que apertar no botão, ela dispara e depois quando a gente solta, a molinha faz o botão voltar e ela para de passar água, né? A vazão de água para. Então, eu vi muitas vezes um senhor que trabalhava lá mudar o reparo da descarga. Bastava mudar o reparo. Bastava mudar os reparos. Não era de todas não, de algumas só. De algumas. Né? Então, é assim, a coisa é feita de bolo, né? Faz de qualquer jeito. Não vai dar certo nunca. Né? Nessa mesma reforma, a construtora estava fazendo a mais algumas salas de aula, né? O governo estava aumentando o número de salas de aulas. E, assim, ao lado da escola, estava havendo um aumento de 4 salas de aula.
E eu estava percebendo, toda semana eu ia visitar. Eu estava dando aula, mas eu ia visitar, isso parece que no primeiro semestre de 2003. Não me lembro se foi 2003, 2002, mas foi 2003, primeiro semestre de 2003. Não me lembro direito se foi 2002, 2003. E toda semana eu ia visitar, foi 2002 parece. Toda semana eu ia visitar a construção das salas de aula, porque eu gosto de aprender, né, sobre escola. Eu sou meio curioso. Aí eu comecei a perceber que a construtora não estava colocando uma passagem coberta para os professores e alunos. Aí quando as salas estavam em acabamento, eu cheguei para o mestre e disse: mestre, não vai ter um espaço coberto para a gente passar para essas salas de aula não, os professores e os alunos? Ele disse: professor, não está num projeto não essa passagem que o senhor está se referindo. Eu digo: ah, tá. Aí mudei de assunto. Ora, quando chegou no inverno, foi só o que deu, mas foi só o que deu. Isso foi em 2002, e quando chegou no inverno de 2003, né, parece que foi no segundo semestre de 2002, quando chegou no inverno de 2003, no começo, primeiro semestre de 2003, onde começa o inverno em Pernambuco, aqui em Pernambuco, em Recife, ora, foi só o que deu. Quando a chuva batia, a gente não conseguia passar para a sala de aulas, porque não tinha uma parte coberta, não tinha uma passagem coberta para os professores e alunos passarem para as novas salas de aula, né? Então é assim, faz de qualquer jeito que dá certo, não vai dar certo nunca, não vai. Tira o conforto do professor, o professor leva a chuva para dar aula, então tem que esperar que a chuva passe, ou vai de guarda-chuva, o professor vai de guarda-chuva. Já pensou? É demais, né? Sem mais comentários. Eu já trabalhei numa escola que não tinha sala dos professores. Não tinha. Chegava na hora do recreio, a gente ficava num cantinho assim do pátio, tinha um sofá, umas cadeiras, e a gente ficava conversando. Não tinha armário para os professores. Ora, se não tinha sala dos professores, né? Imagine armários. Então a gente ficava por ali, quando tocava o término do recreio, a gente voltava para a sala de aula. A escola não tinha sala dos professores, né? Então, é assim, né? Eu anotei aqui um item interessante. A indústria das reformas dos prédios escolares. Veja, o que eu quero dizer com isso? Já existem em todos os estados e em quase todos os municípios a indústria das reformas, né, dos prédios escolares. O que é isso? Essas reformas já se tornaram uma indústria, né? Ganha-se dinheiro com essas reformas. O tempo todo reformando escola, reformando. O Estado, por exemplo, o Estado de Pernambuco não para de fazer reformas nos prédios escolares. Já se tornou uma indústria. Por quê? Porque constrói-se uma escola e a construção não é boa. A construção do prédio escolar não é boa. Aí vem depois a reforma. Começa a minha escola que quando eu saí estava na 4ª reforma. Então o prédio escolar, ele tem que ser único. Tipo, constrói o prédio escolar para durar mais de 100 anos. Mais de 100 anos, 150 anos, 200 anos. Uma alvenaria bem feita, ela dura mais de 100 anos. O reboco não cai. Se for bem feito, o reboco não cai. As paredes não caem, os telhados não caem. Quer dizer, se for com a madeira de lei, a durabilidade é infinita. Um jatobá, por exemplo, a duração é infinita. Cupim não come o jatobá, como eu já falei, né? Massaranduba não cai. O cupim não come, o telhado não cai, né? Camaçari, jatobá, massaranduba. A madeira é dura e amarga. O cupim não come. Então a durabilidade é infinita. Então,
Onde está a fiscalização? Ninguém acaba mais com a indústria das reformas. Ninguém acaba mais. Isso vai continuar por décadas. Ora, qual é a solução? Pelo menos, eu sugiro aqui no meu projeto a construção das escolas públicas federais em todo o território nacional, e aí sim, quem vai construir os prédios escolares são os pedagogos, né? Com os engenheiros civis e com os arquitetos. Aí sim, tem o supervisor, né? O supervisor formado lá na academia, que vai fiscalizar. E o próprio pedagogo também vai fiscalizar as obras, né? Fiscalizar as obras. Né? É por isso que nós vamos formar, no meu projeto, eu coloco formar os pedagogos construtores das escolas públicas, aqui ó, nas academias de educação. Eles é que vão construir prédios escolares e vão fiscalizar as obras. Né? Aí não vai acontecer mais, não vai acontecer essa indústria das reformas. Agora, infelizmente, eu não posso interferir, o meu trabalho aqui não pode interferir nos estados e municípios, né? Meu trabalho não interfere. Né? O que eu posso fazer pelos estados e municípios, como um professor, como um palestrante, é indenizar os professores, né? Se nós chegarmos ao poder, eu vou sugerir, né, aos nossos governantes que indenize os professores. Como eu já falei, o professor do estado passa a ter 2 salários, né, um pelo estado e um pelo governo federal, e os professores dos municípios passariam a ter 2 salários também, um pela prefeitura e outro pelo governo federal, né? E mandar mais dinheiro para as escolas estaduais e municipais por intermédio das unidades executoras, que já existem, né, as unidades executoras. O que é uma unidade executora? Para quem não sabe, né? Para quem não é professor que está assistindo esse vídeo. É um conselho escolar registrado em cartório. Tudo é registrado em cartório. Inclusive, os membros do conselho escolar são registrados em um cartório, né? O conselho ele é formado por professores e pais de alunos, né? Então eu não posso interferir nessa questão da indústria das reformas. Isso aí só os governantes estaduais e municipais podem acabar com essa indústria, né? Os projetos que eu já falei aqui, mas vou só repetir rapidamente. Café da manhã é um projeto de escola, já falei aqui, né? O laboratório de ciência, laboratório de química, são projetos da escola, né? Uma quadra coberta, um espaço para o teatro, tudo faz parte da arquitetura e educação, né? O que é que tem a ver o café da manhã? O refeitório, a escola tem que ter refeitório. O menino, ao chegar na escola, tem que ir direto para o refeitório. Olha aí, educação e arquitetura, as coisas andam juntas, né? Aí o menino vai valorizar mais a escola. Ele chega na escola, ele vai direto para o refeitório. 6h30 da manhã, ele chega na escola e vai direto para o refeitório. Já falei aqui, né? Alimentação e socialização dos meninos e meninas, né? O teatro, né? Qual é a importância do teatro? Socialização dos meninos com as meninas, né? O menino é tímido, manda para o teatro. Manda para o teatro que ele vai perder a timidez. É uma forma do menino perder a timidez, é no teatro, né?
A escola é um laboratório, né? A escola pública é um laboratório. É muito importante que o professor passe a vida toda numa escola só, porque ele acompanha o desenvolvimento dos seus alunos, né? Ele acompanha o desenvolvimento dos alunos da escola. É muito importante que o professor passe 20 anos na mesma escola, 25 anos, 30 anos na escola, porque a escola, queira ou não queira, a escola é um laboratório. Ali é um espaço de aprendizagem. O professor vai aprender a construir a escola com os projetos. Sempre eu falo dos projetos, né? Com os alunos, né? Os alunos são grandes construtores das escolas públicas, né? É muito importante que o professor passe muito tempo na escola, né? Não peça remoção. Ele tem que trabalhar o dia todo numa escola só. Nós temos que acabar com os turnos, né? E professor, como já falei, aqui ó, tem que ter carreira e ganhar bem. Senão isso aqui não tem sentido nenhum. Para o Brasil não. Isso aqui não tem sentido nenhum. Esses vídeos que eu estou produzindo não tem sentido nenhum se os professores não ganharem bem. Quer dizer, o professor tem que ser um construtor e ganhar bem. Formado, nós temos que formar uma nova geração de professores, que são os construtores, né? Formar nas academias, aqui ó, nas academias de educação, né? Então hoje, muitos professores pedem remoção porque eles não aguentam mais a violência, né? Eles não aguentam mais a violência. Aí eles pedem remoção, porque a escola não está boa. A escola não é boa, ele pede remoção, o professor pede a remoção. Explorar o potencial dos nossos adolescentes na questão das profissões. Olha aí. O adolescente está no ensino médio, perto do vestibular. A escola precisa fazer o teste vocacional de todos os alunos, né? Teste vocacional. Orientar a questão das profissões. O professor não passa o dia na escola. Como é que ele vai trabalhar os alunos na questão da profissão, né? Na questão da profissão. Então, não existe isso, né? A escola tem que ter projeto, né? Fazer o teste vocacional em todos os alunos, né? Formação do auditor. Quando eu falo na construção da escola, né, o pedagogo intendente, que compra todo o material de subsistência, né, tem que haver uma fiscalização, é claro. Nas academias de educação, nós vamos também formar os auditores. Todo professor tem que ser formado também para ser um auditor. Professor de geografia, um auditor. Professor de história, um auditor. Então, essa escola que eu estou construindo aqui, teoricamente, ela vai ter 2 auditorias por ano, né? A auditoria da questão da merenda escolar e das verbas que a escola recebe, porque nós vamos ter um pedagogo intendente comprando todo o material de subsistência da escola, então tem que haver uma fiscalização. Então, para não acontecer desvio de verbas, eu coloco no meu projeto 2 auditorias por ano, né? Uma no fim do primeiro semestre e uma no fim do segundo semestre. Quem é que vai fazer essas auditorias? São os próprios professores, né? A escola tira um dia no fim do primeiro semestre e um dia no fim do ano, né, para fazer a auditoria. Então haverá uma fiscalização pelos próprios professores. Então a probabilidade do pedagogo intendente desviar verbas
é quase zero, né? É quase zero, porque ele sabe que vai ter 2 auditorias. Quando ele entra na academia, logo no primeiro ano ele já sabe que se ele escolher para ser um pedagogo intendente, ele já sabe que vai ter 2 auditorias por ano. Então, se ele pensar em estudar para ser um pedagogo intendente, para comprar uma merenda, que ele vai trabalhar com o dinheiro, ele já sabe que ele vai ter 2 auditorias por ano, né? Então é muito importante isso, porque as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem dizer assim, muitas pessoas podem dizer, mas vai ter desvio de verba também, porque o pedagogo vai comprar merenda, vai comprar todo o material de subsistência, vai fazer reforma. Não é assim não, não é assim não, vão acontecer 2 auditorias por ano, né? O Brasil é um país muito rico. Se o Brasil fosse um país pobre, ninguém assaltava os cofres públicos, não é verdade? Então, dinheiro nós temos para construir boas escolas e pagar bem aos professores, né? Nós temos dinheiro. Vamos fazer cortes, né? Como eu já falei, fazer cortes, né? Vamos fazer cortes, porque aí nós vamos ter dinheiro, né? Nós vamos ter dinheiro para pagar bem os professores e construir boas escolas públicas, né? Então, essa semana eu vi na televisão, esse vídeo está sendo produzido em outubro de 2015. Essa semana eu vi na televisão que tem um projeto em Brasília agora. O governo vai construir um novo prédio da Câmara dos Deputados Federais. O governo vai gastar 400 milhões para construir um novo prédio para os deputados federais, né? A Câmara dos Deputados Federais. Novo prédio, novas instalações. Vão ser gastos 400 milhões. Aí não tem dinheiro, né? Para construir uma nova sociedade. Bastava fazer uma reforma. Bastava fazer uma pequena reforma. Então, nós temos que aproveito a oportunidade, acabar com essas mordomias dos nossos governantes. Tem que acabar com essa mordomia dos nossos governantes, porque aí não tem dinheiro que chegue. Não tem dinheiro que chegue. Não é verdade? Quando uma escola é bem construída, não tem evasão escolar. E essa escola só será construída por nós, professores, né? Já falei aqui, temos que construir uma escola X, tal que em X não aconteça evasão escolar, não aconteça o bullying, né? Não aconteça a violência, a indisciplina. Essa escola, somente nós, professores, podemos construir essa escola, né? Essa escola X, tal que em X não aconteça a evasão escolar, né? Ok? Outro projeto que eu anotei aqui, outro item, né? Biologia da educação. É um projeto ligado à biologia da educação. Toda criança, vou dizer assim, a partir de uma determinada idade, né, na escola pública, ela tem que fazer exame de sangue, exame de urina e exame de fezes. Nós temos que ter um clínico passando, um médico, né, passando de escola
para a escola, né? O trabalho dele seria passar pelas escolas, né, para analisar os resultados desses exames. Ele vai detectar patologias, né? Ele vai detectar doenças, né? Doenças. Então, vamos dizer, a cada 2 anos ou a cada 3 anos, todos os alunos fariam o exame de sangue, de urina e de fezes, né? E nós teríamos que ter um médico passando de escola em escola, né? A escola teria que ter um consultório, olha aí, ó, arquitetura da educação. Na hora da construção, constrói o consultório do médico, né? Porque o médico faria os exames. Todo aluno teria uma ficha médica, né? A escola é um complexo. A escola é um complexo. Por isso que o professor tem que ser formado. Essa escola só vai dar certo quando os professores forem formados pelas academias. Porque o professor, ele vai aprender muitas coisas. Tudo isso aqui ele vai aprender na academia. Essas necessidades, né? Essa pedagogia, né? Pedagogia para construir boas escolas. Porque muitas vezes, exame de vista, por exemplo, tem que fazer. A partir, não sei, 2 anos, 3 anos, o aluno fazer exame de vista. Então, é essa escola que nós temos que construir. Um coral, o espaço para o coral, uma sala para o coral. Toda escola deveria ter um coral e tem que ter uma sala. Os alunos não podem ensaiar em qualquer espaço, não é? Uma quadra coberta. Ok? Bom, eu vou encerrar essa parte 5, né? Espero que você tenha gostado. Quiser fazer alguma crítica, manda um e-mail para mim, jofrarecife@hotmail.com, e eu tenho o maior prazer de receber um comentário, né, de você, professor. Lembre-se que você que está dentro da escola pública, você é o maior construtor de escola pública do mundo. Se você não é ainda, você precisa ser. Porque as escolas que o mundo está precisando só serão construídas por nós, professores, né? Jamais os estados e municípios vão aprender a construir escolas públicas de qualidade, né? Os estados e municípios podem construir muitas coisas boas, centenas de coisas boas, claro. Agora, em matéria de escola pública, a construção é nossa. Nesse meu trabalho, eu estou mostrando para o mundo que o maior construtor de escola pública é o professor que está dentro da escola pública. Ok? Então, continue assistindo os meus vídeos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.